Bem, pessoal, vocês já devem ter baixado a apostila e devem ter visto que tem alguns exercícios de revisão. Então, antes da gente começar propriamente com o que interessa de fato com a geometria analítica, eu vou dar uma revisada em plano cartesiano, caso alguns de vocês tenham esquecido o que vocês viram lá no primeiro ano quando começaram a estudar função, tá? Vamos resolver esses exercícios aí, ó. Esse primeiro exercício, bem simplesinho, vou colocar aqui uma imagem ampliada para ficar mais fácil. O que ele está pedindo para vocês fazerem? Determine as coordenadas dos pontos indicados no plano cartesiano. Então vamos começar com esse ponto A aqui, ó. Lembrando, um ponto no plano cartesiano, ele tem plano, tá? Aqui a gente está trabalhando com plano. Então ele tem duas coordenadas. Uma coordenada x, que sempre é a que a gente considera primeiro, lembrando que esse eixo aqui, ó, é o eixo x ou o eixo das abscissas, tá? É sempre a gente considera ele primeiro. E a gente tem uma segunda coordenada que é do eixo y. Esse eixo vertical aqui convencionou-se que é o eixo y ou o eixo das ordenadas, abscissas e ordenadas. Eixo x horizontal, eixo y vertical. Lembrando, para o ponto A a gente tem uma coordenada x e uma coordenada y. Então, este ponto A aqui, ó, que está sendo marcado aqui, qual é a coordenada x? É só pegar e fazer uma projeção do ponto, tá, no eixo x. Quando a gente chega aqui e faz essa projeção, a gente vê que a coordenada x dele é o 3. Quando a gente faz aplica o mesmo raciocínio para o eixo y, ó, vou fazer uma projeção lá no eixo y. Eu percebo que a coordenada desse ponto é 2. Portanto, este ponto A tem coordenadas 3, 2. Ok? A mesma coisa para o ponto B. Outra lembrança interessante, ó, a gente dividiu o plano cartesiano em 4 partes. Quadrante 1, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante. Se vocês não se lembram, os pontos que estão exatamente em cima de um eixo, ele não pertence... Opa, falhou aqui, ó. Por exemplo, esse ponto aqui, exatamente em cima do eixo X, ele não pertence a nenhum quadrante, tá? Ele está sobre o eixo. Bem, aqui no quadrante 1 nós temos positivo em X, positivo em Y. É só olhar, eu não vou ver todos, mas veja só, no quadrante 3, por exemplo, eu posso dizer que todas as coordenadas são negativas. Por quê? Ó, o que está do lado de cá vai estar negativo no X, ó, tudo que tiver do lado de cá vai ter X negativo, ó, coordenada negativa aqui, negativo, negativo, enfim. E tudo que tiver nesse quadrante 3 aqui também estará projetando uma coordenada negativa no eixo Y. Pronto. Visto isso, vamos lá, cadê o ponto B? Ponto B, ó o ponto B aqui, ó. Vamos analisar o ponto B. Primeiro a coordenada em x. Quando eu faço a projeção aqui em x, eu encontro a coordenada 1. Quando eu faço a projeção aqui em y, ó, eu encontro menos 1. Portanto, o ponto B tem coordenada 1 menos 1. Coordenadas 1 menos 1. Certo? Mesma coisa para o ponto C. Vamos lá no ponto C. Ó, o ponto C está aqui. Primeiro eu vou ver a coordenada x dele, aí eu vou projetando. Então vai chegar em menos 3. Portanto, o ponto C tem coordenada menos 3. E a coordenada y? A ordenada tem ordenada 4. Ponto C tem a abscissa menos 3 e ordenada 4. Finalmente, o ponto D, mesmo raciocínio. Ponto D tem a abscissa menos 1 e tem ordenada menos 3. Simples assim. Claro que aqui é só uma revisão, eu usei uma simplificação, nada impede, por exemplo, que eu tivesse um ponto E aqui, por exemplo. Ó, vou tentar colocar exatamente no meio para facilitar. Veja, ponto E. Esse ponto E teria, esse ponto E aqui, ó, ele teria coordenada x 1 e aqui a ideia é que ele ficasse no meio, não ficou muito bonitinho, mas olha só, que ponto seria esse aqui que é exatamente no meio entre 1 e 2? Seria o ponto 1,5, né? 1,5, ó, podia representar assim, ok? Poderia ter representado assim, também poderia ter representado de outra forma, em forma de fração, 3
sobre 2, que é o mesmo 1,5. Tudo bem? Não precisamos trabalhar só com pontos, com coordenadas naturais, com números bonitinhos assim. Podemos ter frações, podemos ter raízes, podemos ter números reais. Vocês já sabem o que são os números reais. Essa foi só uma lembrança do plano cartesiano. Vamos fazer outra questão então. Deixa eu apagar isso aqui, limpar essa tela. Espero que tenha ficado claro. Vamos para a segunda questão. Representar no plano cartesiano os pontos 1, 5, 4, 1 e 1, 1. Bom, eu vou tentar aproveitar esse mesmo plano cartesiano aqui só para não ter que pausar o vídeo e colocar uma grade aí na tela, tá? Vamos ver se funciona direitinho aqui, ó. Pronto. Então vou aproveitar este bicho que está aqui e vou tentar representar esses pontos aqui, ó. Ele quer que eu represente o ponto A, tá? Já tem um outro ponto A aqui, a gente vai desconsiderar esse ponto A, tá, gente? Ó, não considera isso aqui não. Finge que ele não tá aí. Eu tenho esse espaço todo aqui? Eu não tenho esse espaço todo aqui. Vou dar uma pausa no vídeo e colocar uma grade aqui, tá? Vou fazer outra coisa aqui. Só um minutinho. Bem, voltei aqui, ó, já coloquei uma grade para facilitar a nossa marcação, como vocês podem fazer aí nas linhas do caderno, por exemplo, né? Ou usar uma régua, se preferirem. Pô, vocês devem se lembrar disso, não importa. Coloquei um plano cartesiano também, ó, lembrando que o eixo X é o eixo horizontal e o eixo Y é o eixo vertical. Ele está pedindo para eu marcar o ponto A, que tem coordenadas 1 e 5. Bom, onde é que está a coordenada 1? Eu vou fazer assim, eu vou pegar cada quadradinho desse aqui e considerar como uma unidade. Ó. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4 e assim sucessivamente. Mesma coisa aqui no eixo Y. Ó. 1, 2, 3, 4, 5. Tá? Vou parar aqui. Ele pediu para eu marcar o ponto 1, 5. Coordenada X é 1, então, e a coordenada Y é 5. Gente, se você não tiver muita noção, assim, se ele quer que você marque o X em 1, você simplesmente vai olhar aqui, ó, e vai marcar em algum lugar aqui nessa, a gente passa como se fosse uma reta aqui, ó, no 1, tá? Uma reta vertical, ó. Bom, ele quer que eu marque a ordenada 5, então eu sei que eu vou subir, vai ser daqui, até quando? Até o 5. O 5 é aqui, ó, onde as retas se cruzarem, tá? No Y seria a mesma coisa, eu ia marcar assim, passando pelo 5 aqui, ó, em todos os lugares possíveis. E a do 1, que era do X, estaria aqui, né? Em todos os lugares possíveis. Onde elas se cruzam é o ponto que eu estou querendo. Ou seja, ó, 1, 5. Claro que não precisa fazer toda essa presepada que eu fiz aí, certo? Mas se você tiver muita dificuldade, você pode usar esse raciocínio todo. Se não, vamos voltar aqui. Ó, eu quero marcar o 1, então tá em X, quando eu fizer a projeção ele vai passar em 1, e eu quero marcar o 5 em Y. É esse ponto aqui. Mesma ideia para o ponto B, só que agora ele tem coordenadas 4, 1, 4 em X, tá aqui o meu 4, e 1 em Y, ó, 1 em Y tá aqui. Então, ó, 4 vai aqui e 1 aqui. Este é o ponto B com coordenada 4 em X e 1 em Y. Por fim, o ponto C. Foram pontos chatos, sem graça, né? Ponto C tem 1, 1. O ponto C está exatamente aqui, ó. Vamos mudar esse ponto C, vamos fazer alguma coisa? Vamos supor que esse ponto C fosse o menos 1. Não, menos 3. Menos 3. 3, pronto, menos 3, 3. Tá? Porque o 1 vai ficar exatamente aqui, ó, tá muito fácil. Vamos fazer o menos 3, ó, menos 3. Primeiro o x, então, ó, menos 1, menos 2, menos 3. E a coordenada y dele? A coordenada y dele é 1, 2, 3. Ficaria aqui assim, ó. Então, este ponto menos 3, 3 que a gente acabou de criar ali, ficaria aqui e aqui. Esse seria o nosso ponto C. Agora sim vamos fazer este exercício mais casca grossa aqui. Esse aqui é mais interessante, tá? Vai ser um pouquinho mais difícil. Eu vou dar uma pausa aqui, vou limpar essa tela para a gente poder fazer esse exercício 3 com calma. Bem, vamos lá. Ó.
essa terceira questão, ela não é muito difícil, só que ela exige alguns conhecimentos conceituais e que vocês lembrem algumas operações também. Obter os valores de A, esse Azinho aqui que ele está falando, e B, esse B aqui que está no ponto B, tá? Para que os pontos A e B pertençam respectivamente ao eixo das ordenadas e ao eixo das abscissas. Eu vou trabalhar primeiro com o ponto A, tá bom? Troquei aqui a cor da caneta também, ó, para diferenciar do nosso eixo ali. Vou trabalhar primeiro com o ponto A, ó, para que os pontos A e B pertençam respectivamente ao eixo das ordenadas. Então, o ponto A tem que pertencer ao eixo das ordenadas. Qual o eixo das ordenadas? O eixo das ordenadas é esse eixo Y, tá? Eixo das abscissas é o X, eixo das ordenadas é o Y. Por que eu estou reforçando isso? Porque pode cair uma questão como esta aí, por exemplo, em alguma prova para vocês de vestibular, de Enem, não necessariamente nas minhas, que use esta nomenclatura e aí seria bom se vocês lembrassem disso. É só lembrar o seguinte, abscissas, não tem muito o que falar de abscissas, mas ordenada. Quando vocês trabalharam lá com função, vocês lembravam que vocês tinham y é igual, por exemplo, 2x mais 3. Pense no y como ordenada, porque a gente substituiu o valor do x aqui, por exemplo, ó, digamos que x fosse 1. Então, 2 vezes 1 mais 3, quando eu fazia toda essa operação, eu ia ter, ó, 2 vezes 1, 2, mais 3, 5. Ou seja, o x ordena o 5, tá? Se vocês tiverem dificuldade de lembrar, essa é uma boa ideia. Ordenada, aquele que depende, ó, variável e a variável determinante, principal, né, na verdade, e a variável dependente, ou seja, a variável ordenada. Ela recebe uma ordem de x e aí você tem o valor dela. São só alguns macetes para vocês lembrarem aí, se vocês se confundirem com abscissas e ordenadas, tá? Lembrando, a gente quer que o ponto A esteja pertença ao eixo das ordenadas. O eixo das ordenadas é esse aqui, ó. Então, esse ponto A ele vai ter que estar em cima desse eixo Y. Mas onde especificamente? Isso aí é a parte mais simples da questão. Porque, ó, esse ponto A, olha a cara dele. Ele é A, que eu ainda não sei esse valor, menos 8. E aí, o valor em Y é 1. Peraí, o valor em Y já está determinado. O valor em Y vai ser aqui, ó, 1. Não tem para onde correr, certo? Bom, ele tem que pertencer, desgosto. Ele tem que pertencer a esse eixo das ordenadas. Ele tem que estar em cima do eixo. E aqui ele já está me dizendo que ele está naquele ponto ali. 1. Pronto, é aquele ponto. Mas para isso acontecer, qual é esse valor em x quando eu trago essa projeção? É 0, não é? Ou seja, a coordenada dele em x tem que ser 0. Significa que a ao quadrado menos 8, para que aquele ponto esteja de fato ali, tem que ser 0. Isso aqui tem que dar 0. Aí quando você resolve isso aqui, lembrando que isso aqui é uma equação do segundo grau, você pode usar aquela formulazinha, né, da equação do segundo grau, e resolve isso aí. Eu não vou usar aquela fórmula completa, eu vou fazer o seguinte, ó. A ao quadrado é igual a 8. A vai ser igual a raiz quadrada de 8. E aí a gente sabe que a raiz quadrada, nestas circunstâncias aqui, tá? Ela pode ter tanto um valor positivo quanto um valor negativo. Ou seja, A vai ser igual mais ou menos a raiz de 8. Tá bom? E aí, se você estivesse fazendo uma questão de vestibular, provavelmente você não acharia essa resposta para marcar. Por quê? Vamos decompor essa raiz de 8? O que é 8? Ó, raiz de 8. Raiz de 8. 8, na verdade, é a mesma coisa que 2, quando você faz aqui, ó, a fatoração. Dividido por 2 dá 4. Dividido por 2 dá 2. Dividido por 2 dá 1. Portanto, é a mesma coisa que 2 ao cubo. Tá? Eu vou escrever assim, ó, 2 ao quadrado vezes 2, tá? Porque como eu estou numa raiz quadrada, é bom que eu separe as potências em expoentes iguais a 2. Tudo bem? Tá? A mesma coisa aí. E aí, se vocês lembram das propriedades de potência, olha só, uma multiplicação aqui dentro da raiz eu posso transformar em
raiz de 2 ao quadrado vezes raiz de 2. Então, eu passei disso para isso e agora eu passei para isso aqui, ó. Olha, só que eu tenho um número ao quadrado dentro de uma raiz quadrada. Vai cancelar aqui. Gente, isso é um pouquinho mais assim, tá? Mas eu estou simplificando as coisas aqui. Não é bem assim, olha, cancela, simplesmente tira, não. Mas, nesse caso aqui, vai ficar 2 vezes raiz de 2. Lembrando que era mais ou menos, tá? Qualquer um dos dois valores resultaria. Porque menos aí também, quando eu levasse ao quadrado, ia ficar positivo e no final das contas ia dar o mesmo 8 positivo, que é o que a gente está querendo. Pronto, tá aí. Tá aí o resultado. E para o ponto B, lembrando, o ponto B ele tem que pertencer ao eixo das abscissas. Ele tem que pertencer ao eixo das abscissas. Se ele pertence ao eixo das abscissas, ele está em cima aqui do eixo Y. Ó. E aí quando a gente olha aqui para esse ponto B, que tem coordenada 4, opa, já achei onde é que ele vai ficar. B menos 4. Olha que fácil. Se o valor dele em x é 4, ó, não tem nada aqui, tá? É 4, não tem para onde correr. Então, ó, 1, 2, 3, 4. Lembrando que a questão pede que ele pertença ao eixo das abscissas. Ele está em cima do eixo. Ele está exatamente aqui em cima do eixo. Ó. Só que para isso acontecer, isto aqui tem que ser zero. Para que ele fique em cima do eixo, todo ponto que está em cima de um dos eixos vai ter ou o x valendo zero ou o y valendo zero. Se ele está no eixo x, em cima do eixo x, significa que a ordenada dele é zero. Portanto, esta parte aqui tem que ser zero. B menos 4 é igual a zero. B é igual a 4. Pronto. Então, para a resposta aí, a gente tem que A pode ser ou mais 2 raiz de 2, ou menos 2 raiz de 2, e B igual a 4. Um pouquinho mais complicada, mas é isso aí. Espero que tenha servido de revisão. Até o próximo vídeo.